Nesta edição, a reportagem da semana vai mostrar a cobertura do 8º Congresso Nacional dos Engenheiros, organizado pela FNE. O evento ocorreu durante 3 dias em São Paulo e debateu os principais assuntos referentes ao desenvolvimento do nosso país e do mundo. Na entrevista, um bate-papo sobre o Cresce Brasil, o programa que a engenharia brasileira criou há 6 anos e que defende o crescimento constante e sustentável de nossa sociedade. E agora, no ponto, o tema é eleição. Esse ano, e particularmente o próximo domingo, nós teremos eleições de prefeito e vereadores. Veja que importante essa discussão. A discussão de nós escolhermos um prefeito, de nós escolhermos o nosso vereador. Que nesse momento, todos nós brasileiros, temos a mesma força. Eu vejo, meus amigos, que vocês devem escolher bem, olhar bem, buscar saber quem é em que você está votando. Vamos ter a oportunidade de fazer com que o futuro do nosso país seja, de fato, escolhido por nós todos brasileiros. E muitas vezes a gente pensa em votar naquele que está ganhando, ou naquele que é assim, ou assado. Nós temos que votar naquele que nós achamos melhor. Aquele que for melhor é aquele que vai ganhar. Desejo a todos uma ótima eleição, que nós façamos desse momento cívico, desse momento de exercício pleno da cidadania, o nosso momento, a nossa maior força, a força do voto consciente. Não anule seu voto, procure uma pessoa boa e vote nela. Se você, em outra eleição, achar que não tem gente suficiente, junte seus amigos, escolha um para ser candidato, mas vote. Ajude a melhorar cada vez mais o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e, nesta edição, recebendo Carlos Monte, que é coordenador técnico do programa Cresce Brasil. Carlos, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Engenheiro. Da mesma forma, de minha parte, é um prazer nosso. Perfeito. Carlos, vamos começar um pouquinho com o histórico do Cresce Brasil. Ele surge em 2006, né, e foi evoluindo ao longo do tempo, acompanhando também as mudanças da sociedade. Fale um pouquinho desse nascedouro. Na realidade, o Cresce Brasil começa com um conjunto de 14 reuniões, 7 no estado de São Paulo, nas regionais do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, e 7 no Brasil, na sede dos sindicatos filiados à federação. E ele, então, depois de todas essas reuniões, elabora-se um documento base para discussão e depois um documento é publicado com as sínteses das propostas do Cresce Brasil. Esse documento foi levado a conhecimento das campanhas presidenciais naquele momento e foi, a nosso ver, uma das bases para a instalação do PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento, na realidade, ele é um pouco mais e, ao mesmo tempo, um pouco menos do que o Cresce Brasil. É mais porque o PAC inclui um conjunto de providências fiscais, legais e financeiras que foram utilizadas pelo governo como estímulo ao processo de desenvolvimento. E 2009 marca a escolha do Brasil como sede, 2010, logo a seguir, sede da Copa de 2014 e sede das Olimpíadas de 2016. Esses dois grandes eventos criam uma nova vertente de interesse pelas obras públicas, tendo em vista os compromissos que o Brasil assumiu junto à FIFA e junto ao Comitê Olímpico para poder realizar esses eventos. Isso tudo foi ampliando um pouco o Cresce Brasil. E assim as coisas foram evoluindo, sempre sendo avaliadas em reuniões havidas nos estados da federação, onde a federação tem seus sindicatos filiados, e também nos congressos. No Congresso 2006 ele foi apresentado, no Congresso 2009 ele veio com a ênfase da superação da crise, e agora, no Congresso 2012, já introduzindo algumas coisas novas, como além do PAC Copa do Mundo, a questão do Brasil Inteligente, que é uma preocupação do conjunto, e também a questão do meio ambiente, que foi uma decorrência da realização
da Rio+20 agora, nesse ano, lá no Rio de Janeiro. Acho que ao final desse congresso nós teremos condições de dizer quais serão esses próximos passos. Uma coisa certamente é recomendável, é que a gente consiga expandir o Cresce Brasil para além das fronteiras da federação. Ou seja, que outras entidades e outros segmentos ligados à engenharia, e especialmente os garotos que estão na faculdade, possam se incorporar às reuniões da federação e venham a dar a sua contribuição em relação à questão do crescimento brasileiro e do desenvolvimento desse país. Perfeito. Além desse grande objetivo que é levar o Cresce Brasil para demais entidades, um pouquinho falando sobre nós, engenheiros, como é a dinâmica, a relação dos sindicatos que fazem parte da federação nesses debates. Por exemplo, nós temos ido às capitais onde vão acontecer jogos da Copa para debater exatamente a Copa do Mundo, com ativa participação dos sindicatos locais juntos com a federação. Ou seja, essa dinâmica está ocorrendo, ela está acontecendo? Claro, não tem dúvida. Inclusive, a noção bem clara de que a federação, ao escolher essas sedes, tem procurado um rodízio de forma que todo mundo se sinta devidamente engajado no processo. Porque o processo não está limitado só às cidades onde vão se realizar os Jogos da Copa, até porque você tem as cidades onde haverá atividades paralelas, tais como o alojamento das seleções e a possibilidade de deslocamento de alguma atividade para ser realizada nessas cidades. Você vai ter a Copa das Confederações um ano antes, que é o lançamento da Copa do Mundo. Então tudo isso vai sendo pensado quando se fazem essas reuniões. Agora, eu acho, voltando ao que se falou, que a federação precisa, como um todo, e nesse esforço eu já me ofereci para participar, buscar uma interação com os jovens. Onde é que estão os jovens? Os jovens estão nos seus primeiros empregos, os jovens estão na universidade, dependendo se ele está se formando ou já formado. Então é preciso que em cada sede dos sindicatos ou das representações regionais do sindicato, como é o caso de São Paulo, que se mobilize esse pessoal e que se coloque uma força cada vez maior da federação a serviço da atração desse público, porque essa herança será para eles na realidade, né? A gente tem que pensar sempre, quando a gente trabalha na mobilização para um projeto de Cresce Brasil, que esse crescimento não é para hoje, esse crescimento é para a vida toda. As dificuldades serão sempre existentes, você supera uma e vai ter outra, você vence um desafio, tem um novo desafio pela frente, e você vai ter que ter essa dinâmica permanente, ou seja, estar sempre com gente articulada que acredite que esta mobilização é fundamental para o enfrentamento e a superação dos desafios, sejam eles quais forem a cada momento. Venham eles de dentro do nosso país, por força das nossas características, ou venham de fora, por força de algum fenômeno externo ao Brasil que impacte como o nosso país. E esse olhar para o jovem está contido na campanha Brasil Inteligente da CNTU, né, que é uma entidade irmã da FNE, a FNE faz parte dela, que é voltado para a educação. Explica um pouquinho para nós a importância deste programa. O que a gente percebe são duas coisas. A primeira, que o processo a modernidade tem exigido que você tenha um processo permanente de formação profissional. Você não esgota a formação profissional ao sair da faculdade. Você tem que estar sempre se renovando, senão você vai ficar superado pelas novidades tecnológicas e só estarão adaptados aqueles que acabarem de lidar com elas, que, aliás, daqui a 1, 2, 3 anos também terão que se reciclar. Então, a questão da educação continuada nas profissões de nível superior é uma questão que foi levantada no âmbito das reuniões da CNTU e é um objetivo que vai passar a ser, e vai ser até neste congresso, objeto de um painel específico para tratar disso. A outra questão que tem a ver com o Brasil Inteligente é o enfrentamento da questão burocrática. Quer dizer, nós realmente temos um país em que o formalismo tem predominado. A gente não está querendo evitar que democraticamente seja possível contradizer ou colocar em dúvida qualquer decisão governamental em relação a uma obra, um projeto ou o que seja, mas que essas coisas sejam feitas sem excessiva burocracia. Carlos, foi um prazer contar com a sua presença aqui no Jornal do Engenheiro. Tá bom, muito obrigado a vocês. Eu sou um leitor assíduo do Jornal do Engenheiro, já pedi
e tenho recebido na minha casa, lá no Rio de Janeiro, todos os números. E, mais uma vez, fico agradecido a vocês por poder participar dessa atividade que você nos convidou. Prazer é nosso, muito obrigado. De nada, até qualquer hora. E o Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco. Daqui a pouco, a cobertura do Congresso Nacional dos Engenheiros em 2012. O Jornal do Engenheiro publicou Democracia dá Trabalho. Nesta edição, a entrevista do Jornal do Engenheiro fala sobre a Federação Nacional dos Engenheiros, o Cresce Brasil, e também sobre a atualidade do movimento sindical brasileiro. E agora conosco aqui nos estúdios, o João Guilherme Vargas Neto, que é consultor sindical da Federação Nacional dos Engenheiros. João Guilherme, é um prazer recebê-lo no Jornal do Engenheiro. É um prazer também estar aqui novamente conversando com vocês e seus ouvintes e espectadores. Perfeito. João Guilherme, tivemos recentemente mais um Congresso Nacional da Federação que ocorreu em umas circunstâncias que brindaram a classe, né? Uma abertura maravilhosa na Sala São Paulo, com várias autoridades de todos os níveis, municipal, estadual e federal. Tivemos também 3 dias de debates, né, sobre temas relevantes. Sua avaliação sobre esse congresso que passou há pouco? O 8º Congresso Sindical dos Engenheiros é um marco na trajetória da Federação Nacional dos Engenheiros. E ele foi realizado num momento de extrema positividade. Esses aspectos positivos são tríplices. Há um aspecto positivo da conjuntura nacional, econômica, social, em que, com emprego e ganhos reais de salário, o Brasil tem enfrentado e superado a crise, derrotado a Jurolândia, os bancos, os rentistas, e garantindo um caminho de arbitragens na economia que, beneficiando a área social, indicam possibilidades de manter desenvolvimento, crescimento, distribuição de renda, etc. É positivo também porque, nesta situação, o movimento sindical, de maneira ampla, atravessa uma conjuntura positiva, recuperando um grande protagonismo social. Por exemplo, o movimento sindical dos trabalhadores foi um grande parceiro na luta e derrota dos rentistas, na luta pela queda dos juros. O movimento sindical tem posições muito avançadas a respeito do enfrentamento das consequências da crise externa. Por exemplo, tem lutado hoje pela constituição de um fundo garantidor de emprego em situações pontuais de risco e dificuldades. Tal como os bancos têm o seu fundo garantidor. Tem o seu fundo garantidor, o movimento propõe para a economia e a sociedade elementos da constituição de um fundo desse tipo. E o terceiro elemento positivo é a própria trajetória da federação. O 8º Congresso, o 8º CONSE, ele é uma espécie de resumo e amplificação da evolução que a federação teve, todos os seus filiados, numa direção de se afirmar como força hegemônica do movimento dos engenheiros. O vitorioso projeto Cresce Brasil, além de ser um projeto de colocação de temas e questões ligadas às tarefas do desenvolvimento, ele unificou, agrupou, rejuvenesceu, fortaleceu todos os sindicatos filiados. Mas mais do que isso, à base dessas ideias e da participação ativa dos sindicatos filiados, a Federação Nacional dos Engenheiros,
com a boa presidência do Murilo, que desempenha um papel muito importante nesse processo, ela hoje ocupa, com naturalidade, a hegemonia do que a gente poderia chamar movimento dos engenheiros. Movimento dos engenheiros em direção ao desenvolvimento, com distribuição de renda, sustentação social e sustentação ambiental. Nesse último CONSE, a FNE publicou, lançou a publicação de um livro contando um pouco dessa trajetória. É mais um exemplo concreto de que essa mobilização, além de estar ganhando força, já está tendo registros de várias conquistas ao longo do tempo? Uma coisa que você chamou a atenção, simultaneamente à publicação do livro, que é um esforço espetacular de pensar a si próprio e projetar-se no futuro, nós tivemos durante o 8º CONSE uma grande informação do Carlos Monte a respeito do desenrolar das diversas etapas e reivindicações e temas do Cresce Brasil. Desse ponto de vista, a Federação Nacional dos Engenheiros está naquela situação de quem matou a cobra e mostrou o pau que matou a cobra. Perfeito. E além de temas relativos ao desenvolvimento de estrutura, nós temos também a parceria com a nossa querida CNTU, que lançou em 2012 o Brasil Inteligente. No CONSE também foi pauta este tema. Esse tema do Brasil Inteligente, lançado pela CNTU, ele é bom. Ele é um tema, obviamente, decorrente do tema grande Cresce Brasil. É como se Cresce Brasil tivesse produzido um filhote, tivesse produzido uma etapa nova de desenvolvimento. E na ideia do Brasil Inteligente, o 8º CONSE também deu uma grande demonstração do que a gente poderia chamar de inteligência e cultura. Olha que coisa! Nós tivemos o grande espetáculo da Orquestra Sinfônica da USP, nos maravilhando com a 7ª Sinfonia do Beethoven. Tivemos à noite um show do samba de raiz, do samba autêntico do Monarco e o Povo da Portela. Tivemos o espetáculo cultural com raízes locais vindas do Piauí. E, desse ponto de vista, essas iniciativas culturais, elas mostram esse impacto inteligente do 8º CONSE. Perfeito. João Guilherme, instantes finais do nosso programa, falar um pouquinho, agora tratar com você, da importância do engenheiro na base, ele se mobilizar dentro dessas estruturas onde ele pode se organizar, que é o sindicato, a federação e a confederação. A importância dele participar. O engenheiro está sendo exigido, ele está sendo até disputado. E em algumas situações falta até engenheiro. Portanto, o Cresce Brasil acertou também quando reivindicou, contrariamente a outras categorias, o aumento dos profissionais da engenharia, o aumento dos profissionais da área tecnológica. Portanto, o 8º CONSE, ecoando muito uma intervenção emocionada do professor Carlos Lessa durante o Congresso, ele precisa orientar os engenheiros para a preocupação com a juventude em geral, procurando se aproximar das universidades, das escolas, da juventude que procura um caminho, encontra um caminho de emprego, mas precisa encontrar o caminho da sociabilidade e do sindicato para projetar mais seus valores. Nesse sentido, o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo põe de pé o projeto da sua escola, o projeto do EasyTech. Portanto, eu considero que da cesta do 8º CONSE, vários ovos podem produzir cisnes muito bonitos. João Guilherme, é sempre um prazer contar com a sua presença aqui no Jornal do Engenheiro. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E o Jornal do Engenheiro não termina aqui. Continue conosco.
O CESP, em parceria com o BB Previdência, coloca à disposição dos associados um plano complementar de aposentadoria. Saiba mais acessando o nosso site www.cesp.org.br. O CESP promove o ciclo de debates intitulado A Engenharia e a Cidade. A política para nós é um instrumento de transformação da sociedade. Nós defendemos uma nova política com a participação da população e com formas alternativas de gestão para a cidade de São Paulo, porque nós entendemos que quanto mais participação popular e social na administração, com orçamento participativo, planejamento participativo, os conselhos de representantes, os conselhos gestores e os subprefeitos sendo eleitos pela população, nós vamos conseguir diminuir muito a corrupção na cidade de São Paulo, né, e neutralizar as máfias que estão instaladas na prefeitura. O evento é aberto ao público e transmitido ao vivo pelo nosso portal na internet, que também armazena os conteúdos na íntegra. A Sala São Paulo, na capital paulista, recebeu o Brasil para a abertura do 8º Congresso Nacional dos Engenheiros, organizado pela FNE. Eu acho que para nós marcou a engenharia, né? Essa sala tem tudo a ver com a engenharia, tem tudo a ver com o engenheiro, né? Então, a nossa vontade de fazer nessa sala, de mostrar um pouco da Sala São Paulo para todo o Brasil, foi de uma importância muito grande. Nós conseguimos aí, através do governador, inclusive com a presença dele, essa sala para que a gente pudesse iniciar os nossos trabalhos no CONSE com bastante vigor e mostrando um pouco da engenharia nacional. A engenharia é fundamental para o desenvolvimento do país, para a competitividade, né? Engenheiro inova, a engenharia é inteligência, reduz custo, que é fundamental para a competitividade, melhora a logística, atua nos parques tecnológicos. Então é uma alegria participar aqui deste grande congresso da Federação Nacional dos Engenheiros. São Paulo tem contribuído com a formação dos engenheiros. Eu diria que a engenharia é o grande motor e cérebro, né, do desenvolvimento brasileiro. É oportunidade para que a cidade de São Paulo se manifeste em relação aos nossos engenheiros, colegas, que têm ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, eu diria, ao longo da história do Brasil, tem sido um dos principais responsáveis pelo estágio de desenvolvimento que o país atingiu. Não há nada que não tenha participação do engenheiro, não há projeto, não há programa, não há obra, profissionais de excelência que são referência no mundo inteiro. Então hoje é mais uma oportunidade de cumprimentarmos e agradecê-los por tudo. A contribuição da engenharia tem sido indispensável para que o Brasil receba os maiores eventos esportivos do mundo, Copa e Olimpíadas. A própria inspetoria da FIFA revelou que o Brasil está construindo os seus estádios com o que existe de mais avançado na engenharia civil do mundo. E, além disso, nós renovamos essa tecnologia e preparamos a nossa engenharia e as nossas empresas para o mercado internacional na construção desses equipamentos e dessas arenas. É mais complexo hoje você fazer o processo de construção de infraestrutura, porque o padrão de exigência da sociedade já é outro. Então eu acho que mais do que nunca é colocado esse desafio para a categoria dos engenheiros, de para além de serem apenas aqueles que projetam o projeto físico, desenvolvam também um pensamento social, um pensamento cidadão, capaz de fazer das construções, das edificações, enfim, da infraestrutura, um processo de consolidação desse novo modelo social e econômico que nós temos no Brasil, que é de crescimento com distribuição de renda e com profundo respeito aos direitos humanos. E cada vez mais a sociedade brasileira está se dando conta de que o papel da engenharia, o papel da ciência, o papel da construção da infraestrutura é fundamental para o nosso desenvolvimento econômico e social.
E eu acho que no momento em que o Sindicato dos Engenheiros se organiza para discutir a questão de desenvolvimento, se está falando muito mais do que técnica construtiva, do que tecnologia, está falando num projeto nacional de desenvolvimento, onde esse componente tecnológico é muito importante. De modo que eu acho que é a conjunção de todos esses fatores que vai fazer com que o Brasil ache o caminho de desenvolvimento, do progresso, com a ajuda dos engenheiros, sem dúvida alguma, assumindo um papel fundamental nesse processo. Ao som de orquestra, todos se encantaram na abertura do CONS. E a mensagem foi clara: os engenheiros estão afinados em prol do desenvolvimento. Nós precisamos ainda investir muito em moradia, em saneamento básico, em escolas, hospitais. Então a engenharia brasileira ela é fundamental para esse amadurecimento. Ela tem essa relação direta com o tema do desenvolvimento. Aqui, este encontro, promovido pelos Sindicatos dos Engenheiros de São Paulo, Federação Nacional dos Engenheiros, é uma oportunidade de repensar estrategicamente o nosso país e aí, com muito carinho, a questão do profissional da engenharia. Os congressos nacionais dos engenheiros sempre se destacam pelo vasto conteúdo debatido. Por meio de palestras e bate-papos entre os engenheiros de todas as partes do país, o CONS é o momento ideal para as 1000 realidades do Brasil trocarem experiências. O Brasil já se tornou uma das maiores potências mundiais. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, os grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas são essenciais para que não somente ocupemos lugares entre os primeiros do mundo na economia, mas que também avancemos nos rankings de desenvolvimento humano e tenhamos melhor distribuição de renda, educação, saúde, saneamento, cultura. Em ano de eleições municipais, não podemos nos omitir. Realizamos debates, produzimos manifestos, contribuímos para planos de governo, temos candidatos engenheiros. É papel de cada cidadão. Ao final do evento, foi eleita a nova diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, que vai continuar unindo e organizando esta importante categoria pelo triênio 2013-2016. Para saber mais sobre este e outros assuntos a respeito do desenvolvimento, acesse o nosso portal na internet.